sou angolano, naturalmente nascido em Luanda, cresci em Luanda, estudei naturalmente em Luanda, depois estudei fora, estive sempre ligado à luta de libertação, desde antes do início da verdadeira luta, 4 de fevereiro, eu estava já com um envolvimento e, envolvimento que sempre mantive nas funções em que estive, quer no governo, quer na diplomacia, quer em outros órgãos internacionais, mas sempre com o mesmo objetivo, de fazer com que nós pudéssemos, em conjunto, trabalhar para termos uma Angola certa. Uma Angola certa, com angolanos engajados, dedicados à transformação da realidade triste que nós tivemos que viver durante o tempo colonial, mesmo buscando com os nossos ex-colonizadores, buscando com eles formas de estreitar relações. Eu tive várias vivências deste tipo também, como diplomata e como governante. Fui para a escola como era normal antigamente, aos 7 anos, na primeira classe. Fiz a primeira classe em Luanda, naquilo que era então chamada Escola 15, que nós morávamos ali no Ramalho, em frente ao Hospital Militar, em frente à maternidade. A minha família era ali que nós vivíamos. E eu fui para uma escola primária, ali bem próxima, que se chamava na altura Escola 15. Aí nessa Escola 15 foi onde eu fiz o meu ensino primário, depois o ensino secundário, filo já num colégio, aquilo que era o colégio Almeida Garré, porque fui transferido para uma outra escola primária, mas o meu pai, que era muito sério em termos de cuidar da família e cuidar dos pais, meu pai quis que eu estivesse mais próximo, então fui para um colégio onde fiz quarta e depois a admissão para ir para o liceu. Estive no liceu, onde também fiz vários amigos que continuam a ser meus amigos. Outros, infelizmente, por várias razões, já não estão em vida, mas com os que estão presentes, eu mantenho uma amizade de proximidade. Estamos sempre juntos. Mas então eu fiz o meu ensino secundário em 1960. Foi quando saí de Angola. Fizemos um percurso de fuga de Angola por ter que fugir aos esbirros da polícia política portuguesa, que já tinham iniciado um processo de prisão dos angolanos que estavam envolvendo, inclusive nos jovens, porque eles passavam-nos a lição de ser necessário lutar para um futuro melhor. Falo, por exemplo, do camarada, grande amigo hoje ainda, grande, saudoso amigo, com quem estivemos envolvidos não só na nossa luta política dentro de Angola, mas fora. Mas fora fui para a Universidade dos Estados Unidos, onde me formei, sou economista. Depois fui também dar continuidade aos meus estudos na Alemanha, em Mannheim, e o meu percurso académico continuou até finalizar aquilo que eu achava necessário na altura em termos de pós-graduação na universidade na Inglaterra, em Oxford. Formei-me e fui trabalhar. E trabalhei, comecei a minha atividade profissional nas Nações Unidas como economista. E foi lá que fiquei a trabalhar como economista, primeiro numa instituição que se chama UNRISD, depois para um UNCTAD, também das Nações Unidas, a organização que trata do comércio e desenvolvimento,
Eu tinha-me formado em Economia de Desenvolvimento, foi a minha especialidade na Inglaterra. E depois disso, 75, com as transformações operadas por nós angolanos, eu, como era parte destas transformações, juntei-me aos camaradas e mais particularmente ao presidente Neto, presidente do MPLA, de quem eu fui secretário para Relações Exteriores e Economia, após a nossa independência. E o meu percurso continuou. Continuou até hoje. Estive nas Nações Unidas como embaixador, estive como ministro do Comércio Externo, como primeiro governador do Banco Nacional de Angola. Enfim, fui fazendo uma trajetória que achava que era o meu dever para dar a Angola aquilo que eu tinha conseguido atingir em termos de formação para servir a Angola que nós tínhamos todos sonhado, uma Angola forte, uma Angola independente, em que nós angolanos fôssemos donos do nosso próprio país. Eu fiz, se quer que eu lhe fale de feitos, a primeira troca da moeda em Angola foi feita quando eu fui governador do Banco Nacional. Foi, portanto, operada com um conjunto de outros camaradas, porque era necessário dar este passo decisivo na vida de um país, criar a sua própria moeda. E era o que o nosso partido no governo havia orientado, havia traçado como um passo decisivo a ser dado, e eu tive a sorte de ser ou de estar associado a isto. Portanto, a troca da moeda foi um feito meu. Depois, eu fui o segundo ministro das Finanças de Angola. Após 77, com os acontecimentos que nós vivemos no ano de 77, em 27 de maio, eu fui nomeado, saí do Banco Nacional de Angola para ministro das Finanças, onde fiquei 5 anos. Como ministro das Finanças, nós demos os passos decisivos para criar as bases para uma economia em desenvolvimento, mas em que os angolanos fossem de facto donos. Não queríamos fazer daquilo que era nosso slogan, que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, algo de real, não apenas algo de sonho. E de facto é um percurso. Nós continuamos nessa mesma luta, mas eu tenho o privilégio e o prazer e a honra de ter servido nesta categoria. Depois fui para o comércio externo. O comércio externo é uma função onde também fiquei 5 anos. Nestes 5 anos nós tínhamos que fazer com que este slogan que nós hoje temos, que é preciso que Angola se torne autossuficiente naquilo que consome, substituindo as importações, nós queríamos que com o nosso comércio externo servisse para nos ajudar a produzir aquilo que devíamos exportar e não apenas aquilo que devíamos importar. Devíamos ser autossuficientes ou caminhar para aí. É verdade que uma boa parte do nosso povo come aquilo que produz hoje, mas é tão pouco, é produção apenas familiar. Precisamos de expandir esta nossa produção, precisamos fazer com que ela chegue a mercados dentro do nosso próprio país e que seja produzida em excesso para poder exportar. Não é apenas o petróleo não se come. O petróleo serve apenas para nos dar as receitas para nós podermos comer. Precisamos de poder produzir a nossa mandioca, precisamos da nossa batata, os nossos legumes, o nosso peixe do nosso rico oceano,
a nossa carne. Temos todas as possibilidades para podermos, de facto, não só fazer dessa autossuficiência um objetivo vago, mas algo de real. E penso que está-se a chegar, estamos a dar passos nos 50 anos quase em que já vivemos como país. Ele fez parte daqueles jovens que tiveram possibilidades de estudar no Liceu Salvador Correia, que não era fácil naquele tempo. Estou a falar na década dos anos 50 para cá, muito antes da independência do Congo e da Angola, etc. Não é? Estudou com o falecido José Mendes Carvalho, hoje ainda. Estudou com Elise Figueiredo, também que é conhecido por Duque. Estudou com o camarada José Eduardo dos Santos, que foi o nosso presidente, de feliz memória. Estudou com o camarada Loi. Estudou com muitos camaradas, João Felipe Martins também, não é? Da época dele. Né? E depois, em janeiro de 61, teve a proeza de deixar Angola, depois, um mês antes do 4 de fevereiro de 61. Saiu com hoje ainda José Mendes Carvalho e com Elísio de Figueiredo Duque. Partiram através do IS até chegar no Congo para participar na luta de libertação de Angola. E aí entregaram-se ao MPLA. Pronto, a partir dali começaram a trabalhar, fizeram-se militantes do partido, que já vinham de cá, de atrás como militantes, mas na clandestinidade. Ali começaram a participar diretamente da luta de libertação. Portanto, é só dizer que é uma pessoa a quem eu admiro pelo seu grande nacionalismo e, mais do que isso, grande patriota. Patriota com todas as valências. Olha, Angola é um país, nós somos um país muito respeitado no mundo. E, fundamentalmente, somos respeitados no mundo e nas Nações Unidas, como disse. Nós somos um país que é olhado como um país que sabe o que quer. Por travar a luta que nós travamos contra os inimigos que pareciam ser invencíveis e vencer, porque eu digo que nós sim vencemos. Representar um país desses lá fora é algo que nos deve orgulhar a todos, e os angolanos todos devem se orgulhar pelo olhar que se tem de Angola, de uma Angola capaz de transpor as dificuldades que nos foram impostas para chegar ao ponto em que chegamos. Nós estivemos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu estive a presidir o Conselho de Segurança por 2 vezes, a principal instância das Nações Unidas. Nesta instância, nós éramos olhados também com respeito e com admiração pelos amigos e com respeito pelos inimigos ou pelos não amigos diretamente, não? Portanto, o que é importante é nós continuarmos a ser um povo e um país olhado com uma certa admiração. Vejamos o que se passa hoje. Não é por acaso que o presidente João Lourenço foi designado o homem principal da reconciliação, o homem principal do fazedor da paz em África. É o exemplo que os angolanos transmitiram ao mundo, que fizeram com que este olhar fosse possível. Portanto, estar lá fora como eu estive 18 anos nas Nações Unidas, e nesses meus 18 anos só posso dizer que sinto-me orgulhoso por ter tido o privilégio de estar nestas tribunas importantes. Mas digo mais, este orgulho não é a mim, é aos angolanos, porque nós angolanos soubemos nos impor no mundo, soubemos estar no mundo e devemos continuar a saber estar no mundo como parceiros de vários parceiros, fazendo amigos, inclusive amigos da própria potência colonial. Quem deu forma, quem deu corpo
as ideias da CPLP entre os países ex-colônias portuguesas, quem deu corpo à SADC, nossa organização, digamos, regional, quem tem sabido desempenhar um papel importante são os angolanos. Portanto, isto penso que deve nos encher de responsabilidade para manter este olhar de país respeitado, de país que pode sim ser visto como podendo continuar a ir mais longe e levar com eles o nosso povo, a nossa população deve poder ir mais longe. Eu sinto-me feliz quando encontro vários angolanos jovens. Angola, quando foi da independência, tínhamos uma taxa de analfabetismo que era uma das maiores da África. Nós tínhamos cerca de 90% de analfabetos e transformamos essa realidade numa realidade diferente. Hoje temos jovens a formarem-se nas escolas. Hoje mesmo recomeçou o terceiro trimestre, a ver batas brancas por todo lado. É um orgulho poder ver isto. Um orgulho poder ver esses angolanos com vontade de se formarem para servir bem o povo de que são parte. Não, Angola tem fome. Não vale a pena, nem vale a pena iludirmos esta realidade. A realidade é de uma Angola que tem fome. E há razões concretas que nos levam a um país com fome. Primeiro, nós somos um país com uma taxa de crescimento da população que é das mais elevadas em África. E isto quer dizer, vamos tendo cada ano, cada dia, mais angolanos que alimentar. E a alimentação de um povo deve ser fundamentalmente feita por aquilo que este mesmo povo produz. Nós estamos a produzir pouco. Nós temos que produzir muito mais. Temos que sair mais das cidades e voltarmos para o campo onde se produz. Há muito angolano na cidade, com muito valor, com muita capacidade, que está em Luanda, sobretudo em Luanda, no desemprego. O lugar desses angolanos não é no desemprego em Luanda, mas é no emprego nos campos, nas províncias, nos nossos ricos solos, transformando e produzindo nesses nossos ricos solos. É uma das razões principais. E depois vamos aceitar uma outra realidade. Não podemos, se bem que há angolanos que me dizem, e quando estou a interagir, dizem, mas a guerra já foi há anos. Não, a guerra, infelizmente, não é algo que apenas durou 1 ano ou 2 anos. Nós tivemos uma guerra que fez com que não se pudesse construir estradas ou reparar estradas, reparar pontes, fertilizar os campos para produzir. Infelizmente, tudo isto, durante o período de guerra, não foi possível, porque a insegurança era grande. E então, com esta situação, nós temos uma situação em que ainda há fome. Por quê? Porque não estamos a produzir o que precisamos de produzir. Todos. Não temos que ter o nosso olhar para os barcos, para os portos de onde entram mercadorias, mas o nosso olhar deve estar voltado para o campo, onde a produção pode e deve ser feita. Angola tem condições, tem solos férteis, tem água, às vezes, infelizmente, água demais, tem seca, é verdade, no sul. O indivíduo vai ao Cunene e encontra uma situação de seca. Foram construídas ultimamente infraestruturas para fazer com que a seca não afete tanto aquelas províncias do sul, sobretudo o Cunene, que é uma província que devia produzir carne em grandes condições, porque tem as condições lá. Então, temos que meter na nossa cabeça, e felizmente eu vejo que as políticas que estão a
ser seguidas cada vez mais agora, são políticas que nos levam a ser mais autossuficientes alimentares, produzir mais mandioca, mais batata, mais legumes, mais peixe, mais carne, em vez de esperarmos que essa carne, que esse peixe, que essa batata nos venha de fora. Me faz confusão quando eu vou para um supermercado e encontro batata rena importada. Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Temos que poder produzir aquilo que nós queremos que o nosso povo possa consumir, sair da fome. É possível. Eu penso que é um problema de continuar a nossa paz, a nossa estabilidade, fazer com que haja maior inclusão de jovens na economia, a ganhar o suficiente para comprar e para poder ser produtor, e aí sim vamos gradualmente e continuamente, mas seguramente, saindo da situação de fome. Mas deixa-me dizer uma coisa, a fome não é só em Angola. A situação mundial, infelizmente, que está a criar instabilidade mundial. E nós não somos um país isolado, somos um país aqui e afeta, de facto, Angola. Portanto, nós temos que ter a vontade real, todos, uma mesma vontade, em vez de uma vontade dividida, em que uns pensam uma coisa, outros pensam outra, temos que nos dar as mãos para, de facto, produzirmos aquilo que precisamos para tirar o país da fome. Porque a fome é real, ela existe, mas pode ser vencida. Infância, olha, eu sou o segundo filho de uma família grande. Nós éramos ao todo 11 filhos, meninas e rapazes. Nosso pai é aqui bem perto de Luanda, de Calombo-Loca, e quando sai da região em que ele nasceu e cresceu, foi como resultado já de um processo de luta que era travado naquela região. E, bom, aqui encontra-se com a minha mãe e tem a família que nós tivemos, que nós somos. Dos nossos irmãos, dos meus irmãos, eu perdi três irmãos, mas somos ainda os que restam e cá estamos e vamos dando continuidade àquilo que é um percurso que nos foi traçado pelo nosso pai, pelos nossos pais, que é um percurso de estar em Angola, de preferência sempre bem com os angolanos, mas sempre passando aos angolanos cada vez mais jovens, às novas gerações, as experiências e as lições que nos foram passadas do passado. Não, a minha família é uma família que eu tenho como a minha principal base de vida, em termos de é de lá que eu tiro as minhas lições. Eu, por exemplo, quando eu nasci, nós moramos em família ali na zona de Luanda, que se chama Maculuço. Ao lado da nossa casa viviam outros familiares, dentre eles minha avó, bisavô, e eu conheci, felizmente, tive a felicidade de ter conhecido uma boa parte destes membros da minha família, os meus avós. Bisavô apenas conheci uma, mas avós
E para a nossa casa afluíam também vários membros da família que queriam fazer de Luanda o sítio para viver e para estudar, para se formarem. E eram primos, eram amigos que conviveram conosco. Eu tenho uma senhora que está ainda em vida até hoje, que diz que me levou ao colo. Ela está aí até hoje. É uma senhora já de uma certa idade, está nos seus 90 e picos, que era afilhada dos meus pais. Era afilhada dos meus pais, é a senhora Ana Inglês, que é irmã da Inga Inglês. Ela viveu em nossa casa, como também viveram os outros irmãos, os familiares dos meus familiares também viveram em nossa casa, na casa da família. Portanto, eu tiro lições sobre a necessidade de conviver com os parentes, com os amigos e com os compatriotas com quem nós fomos traçando amizade, traços firmes de uma amizade que dura até hoje. É pessoa das minhas relações desde muitos anos, porque as nossas famílias eram todas de origem metodista. Frequentavam a mesma igreja metodista, tanto a minha família como a família do Ismael, e através daí veio o conhecimento que se alargou ainda mais, se estreitou ainda mais, quando passamos a frequentar o liceu, ambos. Estudávamos no Liceu Salvador Correia e um pouco mais tarde até passamos a viver no mesmo bairro, ou melhor, eu fui morar junto à casa do Ismael, no então denominado naquela altura quilômetro 7, que hoje é Marçal, que é ali onde está a igreja de Betel. Ali ficava também a sede de um clube desportivo e recreativo, o Machinde. Então eu fui morar naquela zona ali do Marçal. Então conhecemos desde muito novos e tivemos um relacionamento muito estreito, não só entre nós, mas entre as irmãs, com as irmãs e outros familiares. Ficamos a conhecer-nos uns aos outros. Conheci ainda na era colonial, porque nós pertencemos à mesma igreja, que é a igreja evangélica que se chama metodista. Ele foi do coro na altura, não é? Cantou com vários camaradas, hoje ainda e outros, não é? Que eu fui do outro tempo, um pouco mais tarde. Mas chegamos a nos conhecer vis-a-vis assim já na luta de libertação nacional na Zâmbia, não é? Que ele vinha do exterior cumprir a sua missão, onde ele estudou na Inglaterra, não é? No Oxford, Universidade de Oxford, onde fez a economia, não é? E depois de acabar o seu curso de economia, na altura, tanto veio para a luta, para ajudar o MPLA, não é? E encontrou-nos lá na Zâmbia. E a partir dali fizemos uma amizade que continua a ser estreita e na verdadeira palavra de camaradagem, de amizade, não é? E continuamos a ser, até porque é meu vizinho aqui, ainda ontem esteve comigo aqui. Ele não sabia que havia de falar sobre ele hoje. Eu avalio por ter participado diretamente, não só estudando na minha formação, mas sobretudo praticando, quer a nível internacional, como economista, como em Angola. Eu penso que a nossa economia precisa de ser permanentemente repensada, estruturada, porque o mundo evolui.
este mundo continua a evoluir. Por exemplo, nós hoje temos o petróleo como principal base das nossas receitas. Mas deixa-me dizer que estamos a atingir uma fase em que o petróleo vai deixar de ser aquilo que é como fonte de energia. Temos que evoluir, temos que poder produzir aquilo que hoje nós compramos como resultado de sermos um produtor de petróleo. Precisamos de produzir o que temos. A nossa economia está a evoluir a passos lentos ainda, precisa que esta evolução seja a passos mais largos, mais sentidos, mas é preciso que a nossa população de facto possa participar, sejam dadas oportunidades para que participe mais, que seja mais apoiada com investimentos certos. Precisamos de formar os jovens para darem continuidade ao processo de produção da nossa economia e aí sim vamos poder ter em Angola a economia, penso que todos gostaríamos de ver surgir, construída por nós próprios. É um processo que está em curso. É verdade, tivemos durante muitos anos um processo de guerra. Eu direi uma guerra que foi imposta a Angola. Felizmente, há 22 anos quase que estamos em paz e este processo de paz de uma Angola pacificada deverá servir como base fundamental para nós continuarmos a transformar a economia para que ela se torne mais uma economia nossa, uma economia que produza aquilo que precisa para viver e, sobretudo, para ser um país forte que exporte não apenas minerais, mas sobretudo alimentos. Olha, o que eu faria era para impedir que nós tivéssemos que nos envolver numa guerra. Se pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu faria era quando saímos de Bicesse, decidíssemos realmente que nós iríamos ser um povo e uma nação. Nós não fomos um povo e uma nação. E isto, quer queiramos, quer não, as gerações, os pais passam as suas experiências aos filhos, mantenham esta mesma mentalidade. Eu penso que se pudesse voltar no tempo, eu estive em Bicesse. Gostaria de dar as boas-vindas ao Presidente da República Popular de Angola, ao Presidente da UNITA, ao Presidente da Organização da Unidade Africana, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ao Secretário de Estado norte-americano, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética e aos membros das delegações. Quando foi da assinatura dos acordos, eu vim, eu estava em Genebra a trabalhar nas Nações Unidas, mas eu fui a Portugal e na altura pensávamos que ainda seria possível nós sermos um povo unidos a produzir. Se pudesse voltar no tempo, era isso que eu gostaria que nós fizéssemos em Angola. Hoje estaríamos um povo muito coisa. Repare, construir estradas. Eu gostaria de ver as estradas que nós temos impassáveis, difíceis de transitar, ser reparadas por nós próprios angolanos, por força física angolana. Eu gostaria de levar esses angolanos a fazer isto diretamente, em vez de esperar que fosse feito pelos chineses, e temos que envolver numa situação de dívida que está a tornar difícil o nosso arranque
a nossa saída da situação de pobreza. Mas está a acontecer. Estamos cada vez mais, e o governo que nós felizmente continuamos a ter no poder, o presidente que temos, é um homem que, penso sim, pela vivência que teve no campo e o resto, sabe que construir as estradas é o mais importante para que se possa transitar, para que possa haver o envio de mercadorias produzidas no Lubango, em Malange, no Cunene, no Uíge, em vários, de forma regular. Deixa-me dizer, eu conheci Angola quando fugi daqui, em 1960, em 1961, quando saí de Angola, eu andei foi pelo campo, pela mata, foi por lá que nós passamos. E já naquela altura era necessário que Angola fosse apenas um país a construir, em vez de ser um país a destruir, que foi o que foi acontecendo, primeiro na guerra colonial e depois na guerra que foi iniciada logo a seguir. Não houve tempo para nos podermos todos nos concentrarmos naquilo que era necessário fazer do país, sim, rico, bom, com água, com terras, com minas, que temos. Este foi o dom de Deus. Agora temos que fazer deste dom algo que seja de facto bom para servir a todos nós. Ismael teve uma carreira brilhante e muito vasta. Ele conseguiu, portanto, prosseguir os seus estudos nos Estados Unidos da América, formou-se e depois disso, mesmo antes de se formar, já vinha a servir o nosso país, integrado num movimento de libertação, o MPLA, que depois veio a servir em várias áreas, nas relações exteriores, junto das Nações Unidas, junto dos organismos econômicos das Nações Unidas também, e integrado no movimento, esteve também em várias zonas onde os nossos guerrilheiros estiveram a preparar-se, em Dar es Salaam, por exemplo. Enfim, Ismael passou grande parte, se não toda a sua juventude, ao serviço do MPLA. Minha maior conquista é estar vivo. Graças a Deus. Estar vivo é a maior conquista. Porque quando eu olho à volta de mim, e digo bem à volta de mim, vejo vários angolanos, vários amigos meus até inclusive, a passar. Portanto, a maior conquista é estar vivo. Agora, o que eu quero, eu não quero apenas estar vivo. Gostaria de, com os meus colegas, os meus correligionários, os meus, vamos lá, amigos sobretudo,
podermos nos dar todas as mãos para construirmos a Angola que nós todos gostaríamos de deixar para as gerações vindouras. Eu quero ser lembrado como um angolano que esteve aqui, que viveu aqui vários anos. Eu tenho 84 anos. Vivemos aqui, eu vivi como angolano e vivo 84 anos. Gostaria de ser lembrado como um angolano que deixou algo que as pessoas podem olhar e dizer aquilo foi feito com a participação do Ismael Martins. E temos vários exemplos. Eu vou lhe dar vários exemplos. Eu tive a sorte de ser várias vezes primeiro isto. Fui o primeiro governador do Banco Nacional. Fui dos primeiros que enveredou pela necessidade de sair clandestinamente de Angola com companheiros que ainda estão aí. Infelizmente muito grande já partiu. O Roger Enda, Zé Mendes, foi meu condiscípulo. Lutamos juntos, primeiro aqui, depois fora, mas infelizmente perdemos-lo na flor da juventude. Ele devia estar cá, vivo, conosco. Mas temos outros, o Elísio esteve comigo, vários outros camaradas, depois neste nosso processo de luta. Lutar é preciso encontrar o lugar certo para lutar, onde se faz melhor. Lembra-se quando nós dizíamos, estudar é um dever revolucionário. E eu pensei que estudar para ser mais útil ao meu povo, preparar-me para ser mais útil ao meu povo, era algo que eu, com a oportunidade que tive, tinha que fazer para estar presente com os angolanos, cada um no seu lugar, cada um na sua função, cada um na sua tarefa, mas todos a contribuirmos para o mesmo fim, que era fazer de Angola algo diferente. Quando eu saí de Angola, no Liceu Salvador Correia, os professores olhavam para nós como elementos que não poderiam ser mais nada senão ser transformados em escravos para levar. Nós opusemos a isto, lutando. E, portanto, estudar é um dever que cada um de nós tem e eu tive a oportunidade de poder aproveitar este dever graças aos meus pais, que me orientaram para ir. Vi o meu pai a ser preso como o primeiro dos presos do processo de 50. Em minha casa, quando a PIDO foi buscar, em 1959, eu presenciei. Mas isto, passaram-me lições, criaram-me exemplos sobre o que é que eu tinha que fazer para poder dar o contributo a mim mesmo, à minha família e ao meu povo. Um contributo de que eu me pudesse satisfazer, estar satisfeito, não necessariamente orgulhar, estar satisfeito e que continuar a dar esse contributo enquanto estiver presente neste mundo e nesta Angola nossa. Eu gostaria que o mundo retratasse como ele realmente é. Como ele é, um angolano fiel à sua pátria, um angolano trabalhador, estudioso, respeitador dos outros e, sobretudo, muito responsável naquilo que faz. Não foi fácil na era colonial. A PIDE estava enraizada a nível de toda a sociedade, quer dizer que no ensino, na saúde, hospitais, enfim, em outras áreas da atividade da vida dos angolanos na altura, com os portugueses. E então, sair daqui, deixar Angola e ir até a um país vizinho que na altura acabava de estar independente há quase um ano, não foi fácil porque
a PIDE tinha os olhos em todos os sítios, não é? Em tudo que era canto tinha informadores. Então é uma atitude de quem era bom nacionalista, de quem era bom patriota, que a qualquer momento podia ser morto pelo caminho. Portanto, admiro esta ação corajosa dele e dos outros, né, com os quais ele saiu. Eu não estou satisfeito com tudo o que está a acontecer. Eu por natureza, tenho espírito autocrítico e crítico. A autocrítica ajuda-me a ver os meus próprios erros e gostaria de poder ultrapassar, e o meu espírito crítico ajuda-me a olhar para os outros e poder transmitir aquilo que eu acho que nós podemos fazer melhor. Nós podemos e devemos fazer aquilo que se disse. É preciso olhar para os nossos erros, aprender com eles e fazer melhor. Há sempre mais e muito mais para fazer e melhor. Portanto, eu penso que assim é que vamos para frente. Vocês, em formação, têm um papel muito importante a desempenhar. É preciso educar os angolanos. Educação não é só na escola. Eu vejo e sinto-me às vezes triste quando vejo os angolanos em vez de terem vontade de estar em contacto um com os outros a falar, preferem olhar para fora. Faz-me confusão ver angolanos agora numa autêntica ponta aérea de novo criado a sair daqui para Portugal. Está errado! Está errado! É preciso estar aqui. Somos nós que temos o dever de construir Angola. É uma responsabilidade que cada um de nós tem e vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo, mas só com confiança em nós mesmos que vamos conseguir chegar lá. Portanto, eu penso que se há algo que eu gostaria de transmitir às gerações, não nos vamos dividir para não reinar. Eu quero que estejamos juntos para reinar em Angola. E é a nós e aos jovens em particular a quem cabe essa responsabilidade. Desejar-lhe longos e longos anos de vida, acreditar no futuro, que, como sempre, ele acreditou também, como participou nesta construção da Angola de hoje, sobretudo, e continuar a dar o seu contributo mesmo com essa idade. Estamos na retaguarda e mesmo na retaguarda tem que ser um bom conselheiro como ele é, não é? E vejo nele com uma atitude cada vez renovável em termos de dar continuar a dar o seu contributo à Angola. Portanto, longos anos de vida para ele e com muita saúde. Ismael, o meu abraço para te dizer que é um grande prazer poder dizer algumas palavras sobre a tua brilhante trajetória. Sei que vais continuar assim. Já não é possível mudar com a nossa idade, não é? Costuma-se dizer que burro velho já não muda, já estamos calcinados nesta nossa responsabilidade por Angola, por servir Angola, para ser útil a Angola e para inculcar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos parentes, este mesmo vírus de amar Angola até o fim das nossas vidas. Parabéns, Ismael. Eu sinto-me como uma pessoa que tenho sabido usar os dons que tenho, os dons que recebi de Deus, e tenho podido partilhar com os meus amigos e partilhar com os meus compatriotas, por forma a trabalharmos juntos e de mãos dadas para irmos para frente.
que diria para vocês, vamos trabalhar. Vamos pegar na Angola que temos, vamos pegar nos recursos que temos e vamos transformar. Vamos nós próprios fazer aquilo que nós queremos que Angola seja e não esperar de fora que nos seja feito. Ninguém vai fazer por Angola e para os angolanos aquilo que nós achamos que Angola deve ser. A sala estava cheia, estava repleta e pela primeira vez numa sala que normalmente não há aplausos, houve aplausos generalizados. Isto foi um dos momentos mais vivos aqui nessa sala sobre uma questão central.